nós estamos falando sobre perdas dos vínculos familiares. E perda dos vínculos familiares é quando uma massa crítica de uma sociedade começa a ser subtraída desses relacionamentos existenciais. As pessoas começam não mais a saber quem é pai, quem é mãe, quem é marido, quem é mulher, quem é filho, e etc. Não é? Então, é essa anarquia social que vem em função da desestabilização, da desfuncionalização da família. Então, na segunda-feira, nós explicamos um pouco sobre todo aquele processo, não é? Fizemos um apanhado de como tem funcionado a dinâmica familiar, principalmente a partir da revolução sexual, na década de 60. Então tem havido, realmente a família tem se configurado de uma outra maneira, e isso está tendo muitos desdobramentos. Então nós vamos estar confrontando várias dessas feridas sociais, que estão realmente na base dos problemas. A gente tem aprendido que não adianta só a gente confrontar os efeitos colaterais, os sintomas. Nós precisamos realmente de ir na base do problema, não é? Então, isso tem a ver com a disfuncionalização familiar. Então, demos uma introdução falando sobre os efeitos da cobertura dos pais na vida dos filhos. Então, querendo ou não, todos nós vamos receber ou deixar de receber 3 coisas que vêm pela nossa cobertura familiar e que são os principais elementos para a formação da nossa personalidade. Então nós falamos sobre a identidade, sobre a capacidade moral e emocional de estabelecer relacionamentos e falamos também sobre a herança, ok? Então esses conceitos ficaram bem claros, espero que sim. E agora nós vamos entrar então numa história familiar que está aí em Juízes, no capítulo 11, a história da família de um homem chamado Jefité. Eu quero ler os 4 primeiros versículos. A Bíblia fala assim: era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E o verso 4 fala assim: e aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Vamos ler aí também versículo 30 a 32. E esse é o voto que Jefité fez a Deus, ok? Nós vamos começar estudando a história dessa família, a história de Jefité a partir desse voto. Inclusive foi por esse voto que ele se tornou muito conhecido, né, um dos principais motivos. A Bíblia fala assim: Jefité fez um voto ao Senhor dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Veja bem que essa palavra que ele usa aqui, a palavra holocausto, é uma palavra usada para sacrifício, no literal, significa totalmente queimado. Esse é o significado da palavra holocausto. Totalmente queimado, não sobra nada, não é? Assim Jefité foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles, e a Bíblia fala assim: e o Senhor lhe deu a vitória, não é? Então nós vamos ver que o grande drama de Jefité é exatamente esse: o perigo de um líder que não foi sarado por Deus, não foi curado por Deus, e dessa forma ele acabou destruindo a sua posteridade, não é? Então a gente
percebe aqui essa questão interessante. Um homem que, apesar de ter crescido na terra do bálsamo, em Gileade, a terra da cura, não foi sarado. E realmente, quando ele se colocou numa rota de colisão contra o inimigo, contra os amonitas, realmente ele foi duramente retalhado. Então, de certa forma, nós temos aqui a história de um grande líder, um líder que, de certa forma, teria tudo realmente para dar certo, nós vamos ver. Porém, deu muito errado, as coisas saíram muito mal para Jefté. Ele destruiu sua filha única, a Bíblia fala 7 anos depois, ele morreu. É aquele drama do líder palito de fósforo. Não é? Você já viu a dinâmica de um palito de fósforo se acendendo, né? Depois fica só aquela estrutura queimada. Então, realmente, ele teve uma projeção muito grande, ele causou um impacto muito grande, ele incendiou, mas ao mesmo tempo que ele incendiou, a estrutura dele queimou, foi praticamente destruído. Mas vamos ver aqui, então, a partir desse voto que ele fez. Veja bem, Jefté, ele estava diante de uma guerra, de uma situação de guerra contra os amonitas, e ele abre a boca dele e ele faz esse juramento, ele faz esse voto com Deus. E ele fala: Senhor, olha, eu quero tanto essa vitória, eu preciso tanto disso, que se o Senhor me der essa vitória, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que sair pela porta da minha casa para se alegrar comigo na minha vitória, eu vou queimar. Eu vou sacrificar a ti, Senhor. Então esse foi o voto que ele fez a Deus. O que levaria uma pessoa a fazer um voto como esse? Essa declaração, quando ele fala assim: qualquer que saindo pela porta da minha casa, isso indica, de alguma forma, ele estava expondo a sua família. Ele estava abrindo uma porta para alguém ser destruído, não é? Aquela história, né? Às vezes algumas pessoas brincam, falam: não, acho que ele estava pensando na sogra, não é? Alguém assim. Mas a gente sabe que Jefté tinha uma filha única, ok? E, obviamente, quando ele fez esse voto, ele precisou de contabilizar a possibilidade de que essa pessoa viesse a ser sua própria filha, a filha única, não é? Se calculadamente ele tivesse disposto a sacrificar a filha pelo sucesso pessoal, o que levaria um pai a isso? Irmãos, e essa é a grande questão, a grande pergunta para essa geração. O que tem levado tantos pais, em nome da prosperidade profissional, da felicidade sexual, em nome de um padrão de vida um pouco melhor, queimar os filhos com abandono, divórcio, imoralidade, tantas coisas assim? Então nós vamos dar um mergulho na alma de Jefté, vamos entender realmente as entrelinhas aqui, o que está por detrás de um voto como esse, não é? Que parece assim realmente ser uma coisa descabida. E estudando então essa história, a história de Jefté, nós vamos abordar 3 pontos, 3 tópicos, para a gente organizar a nossa mensagem. O primeiro tópico é esse: nós vamos falar sobre uma personalidade descompensada, desequilibrada. Ele se tornou uma pessoa com um parafuso a menos, não é? E é nesse ponto aqui onde nós vamos mais trabalhar, ok? O segundo ponto que nós vamos ver é sobre o princípio de colisão e retaliação. Muito importante, numa situação de conflito espiritual, ok? Quando você se coloca numa rota de colisão com o inimigo, não é? Como ponta de lança de Deus. Então é muito importante a gente considerar, realmente compreender esses princípios, que são bíblicos. O princípio da colisão e da retaliação. E a terceira coisa que nós vamos estudar é isso. O que significou espiritualmente ele ter ido guerrear contra aqueles inimigos? Nós vamos fazer um discernimento da batalha espiritual que ele entrou.
ok? E a maneira como, apesar dele ter vencido o inimigo, como que o inimigo infiltrou na sua vida, na sua realidade, trazendo realmente assim uma retaliação implacável, ok? Primeiro ponto, então, é esse, a personalidade descompensada. E aí a gente pode voltar nesse verso 1. Esse versículo eu considero como sendo a gênesis da vida de Jefté, não é? Aqui é o princípio de tudo, é quando a gente começa a entender a raiz, não só da pessoa dele, mas de toda a situação que ele se envolveu, não é? Então a Bíblia fala assim: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, algumas traduções falam assim, valente, não é? Porém, filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente pode ter aqui algumas informações que são muito importantes. Nós estamos aqui numa escola de aconselhamento. Quando você lida com aconselhamento, vamos dizer, tem dois campos de mapeamento que são muito chave, que é o campo familiar e o campo territorial, não é? Praticamente todas as componentes relevantes da vida de qualquer pessoa vêm daí, não é? Família e território. Então a Bíblia está dizendo aqui quem era a sua família, quem era o seu pai, quem era a sua mãe. A Bíblia também está mostrando aqui as suas raízes territoriais. Ele era um gileadita, não é? E ao mesmo tempo é interessante porque esse texto parece que ele dá assim uma radiografia da alma de Jefté. Quando a Bíblia fala, não é, mostrando em primeira instância algumas coisas que eram muito positivas na sua vida, na sua realidade, só que a Bíblia fala assim, porém, e vem algo que desequilibrou tudo. Então é como se a gente pudesse comparar a sua alma com uma balança de dois pratos. No primeiro prato da balança, nós temos aqui várias coisas que pesam positivamente. Ele era um gileadita, morava na terra do bálsamo, era um lugar extremamente abençoado. Gileade era uma cidade muito famosa pela força, a saúde, a destreza, a perícia dos seus filhos, né? Os gileaditas eram famosos na arte de guerrear. Ele também era um homem corajoso, valente, um grande guerreiro. Ele era um homem que sabia superar os seus medos, um homem que realmente não fugia na batalha, não se intimidava. Também tinha um excelente potencial de liderança. Em qualquer situação, a liderança dele se destacava, ele sabia mobilizar as pessoas. Também servia a Deus com muita seriedade. A Bíblia declara aqui que ele era o quê? Valoroso. Um homem de valor. De certa forma, um homem de princípios. E quando a gente pensa em todas essas virtudes de Jefté, eu acredito que todos nós aqui, de certa forma, podemos nos encaixar nisso, não é verdade? Não é? Eu creio que todos nós temos estado numa igreja abençoada, onde os ribeiros de azeite estão correndo, não é? Onde a unção que despedaça o jugo está fluindo pela nossa alma. Temos o fôlego, temos a disposição para servir o Senhor. Há um grande potencial de liderança nas nossas vidas. Eu olho para um grupo como esse, eu fico imaginando quanto potencial de liderança não está represado aqui nesse lugar. Quantos projetos que vão impactar essa geração não vão sair daqui. Não é verdade? Somos também sinceros, valorosos, queremos agradar a Deus, senão você nem estaria aqui, ou não é verdade? Então, tudo isso tal como Jefté. Só que a Bíblia fala sobre o outro prato da balança, fala assim, porém, era filho de uma prostituta. E aqui que realmente descompensou tudo. Esse grande porém na sua vida foi onde todo esse potencial que ele tinha se desequilibrou. Irmãos, e a gente sabe, não é fácil na prática você dormir com um barulho como esse.
E a gente, toda hora, a gente está ouvindo e atendendo situações assim. Jovens, adolescentes, principalmente, chego e falo, pastor, puxa vida, lá em casa realmente não é fácil, nossa situação familiar é complicada, porque cada um dos meus irmãos é filho de um pai diferente. Ah, pastor, lá em casa é uma luta, minha mãe ainda não converteu, então assim, cada semana, cada mês é um carinha diferente que ela leva para casa. Eu sei que hoje na sociedade não tem tanto esse peso como tinha antigamente, né? Porque hoje, você sabe, já não existem mais prostitutas, existem profissionais do sexo. Não é? Mas mesmo assim, quando você pensa numa criança, num adolescente, que tem que conviver com uma situação vergonhosa praticada por uma mãe, irmãos, emocionalmente, espiritualmente, é altamente destrutivo. Então isso passou a ser um referencial de identidade perante a sua família, consequentemente perante toda a sociedade. E o peso de uma herança como essa, gente, de uma influência como essa, pode distorcer muita coisa no desenvolvimento emocional, psicoemocional de qualquer indivíduo. Jefté estava debaixo de um terrível legado de rejeição, imoralidade. Quando ele se entendeu como gente, ele descobriu isso, que ele era um homem maldito, discriminado, estigmatizado pela sociedade. Era literalmente a expressão da vergonha do pecado do pai. Era filho de um adultério. O pai havia adulterado com uma prostituta. Destruiu a felicidade do casamento. Ele esmagou a família dele com esse adultério. Foi um escândalo. E Jefté era o resultado, o fruto dessa tragédia. Filho de um adultério. E isso começou, então, na medida que ele ia crescendo, se entendendo como gente, isso foi consumindo ele por dentro. Golpes de rejeição vindo de todos os lados, atormentando a sua alma, como que vez após vez, Satanás o esfaqueasse com essa dolorosa realidade, para que nem por um momento ele se esquecesse que ele era inferior, impuro, inadequado, o filho ilegítimo. Isso o empurrava cada vez mais para baixo, dentro de si mesmo. Irmãos, veja bem, o ataque mais fulminante de Satanás é rejeição. Esse é o princípio do império das trevas. Rejeição. Não é? Rejeição é algo que se infiltra com tanta propriedade, tanto poder na mente da pessoa, que produz orfandade e esterilidade. Na verdade, toda maldição familiar, ela é propagada primariamente pela rejeição. Então, aquilo que nós explicamos, o reino de Deus funciona pela aceitação. É o princípio da aceitação e da aprovação. Deus nos ama e nos aceita incondicionalmente, e Ele nos aprova, lógico, condicionalmente. Isso depende das nossas escolhas, dos princípios, das motivações que nós estamos exercendo. Mas o reino de Satanás é um reino de rejeição, de comparação, de discriminação. Não é? Então, esse é o ataque mais fulminante de Satanás, é a rejeição. Eu tenho uma aula que eu gosto muito, chamada O Ciclo da Ferida, baseado em Provérbios 30, de 11 a 14, quando a Bíblia fala sobre aquelas 4 gerações. Então, a gente constrói um entendimento sobre o processo de construção de uma ferida. Como é que você constrói uma ferida? Então, inspirado nessas 4 gerações, a gente fala sobre 4 processos para você construir a ferida. O processo da abertura da ferida, o processo da espiritualização da ferida, o processo da compensação da ferida e o processo da propagação da ferida.
O primeiro processo é esse, abertura da ferida. Como é que uma ferida se abre? Cada vez que uma carga de rejeição, começa com a rejeição, cada vez que uma carga de rejeição, de injustiça, de traição, é correspondida com rebelião, de maneira ativa ou passiva, diante daquela rejeição, ou você reage ou agredindo, ou se auto-rejeitando, você sonegou o perdão, abriu a ferida. É o processo da abertura da ferida. Na verdade, a coisa mais importante não é a rejeição, mas é como você interage com ela. Não importa tanto o que fizeram contra nós, importa o que nós estamos fazendo com isso que fizeram contra nós. As nossas escolhas vão determinar o nosso caráter, e o nosso caráter vai determinar o nosso destino. Então, se diante de uma carga de rejeição, você se rebela, você sonega o perdão, e você reage ou agressivamente, ou passivamente, se auto-rejeitando, se inferiorizando, abriu a ferida. Obviamente, irmãos, quando nós chegamos na igreja, quando você veio para o Evangelho, como é que a gente chega na igreja? Com essas feridas, é ou não é verdade? Por causa, principalmente, das exigências que o mundo faz para sermos aceitos. São muitas exigências. Chega ferido. Eu perguntar aqui, quantos já foram rejeitados? É uma pergunta idiota, porque todo mundo já foi. Pelo menos por enquanto, Satanás é o príncipe desse mundo, não é verdade? Só que quando nós chegamos na igreja, o que acontece? Ao invés de nós nos vulnerabilizarmos diante de Deus, nos quebrantarmos, nos expormos, não é? Abrirmos o nosso coração, muitos de nós começamos, na verdade, a construir os nossos relacionamentos em cima de um estereótipo de espiritualidade, tentando manipular o respeito espiritual. É um negócio engraçado, né? Às vezes as pessoas chegam numa igreja, tem sempre aquela pressão de você ter que se mostrar como alguém que é santo. Não é verdade? Parece que tem uma pressão sobre isso. Não tem aquele ambiente susceptível para você ser você mesmo, para você expressar os seus sentimentos, suas fraquezas, suas fragilidades, suas dores. Não tem muito esse espaço. Então o que a gente percebe é que muita gente entra até por esse caminho aí da espiritualidade ou do misticismo, fazendo, às vezes, do ministério uma plataforma para espiritualizar as feridas, vai construindo só essa casca, só esse estereótipo, tentando provar para os outros que você é uma pessoa que na verdade você não é. E quanto mais a pessoa constrói esse estereótipo de espiritualidade por dentro, mais destruída normalmente a pessoa se encontra. Aí vem aquela famosa síndrome dos fariseus, aquilo que Jesus confrontou, né, Mateus 23, falando sobre sepulcros caiados. O que Jesus estava querendo dizer é que quanto mais subterfúgios você precisa para se autoafirmar num padrão externo de santidade, mais rapina e podridão tem dentro de você. Esse é o processo da espiritualização da ferida. E muitas vezes nesse processo de termos que nos mostrar espirituais, superativos, vem esse ativismo religioso, não é? Porque a gente quer comprar realmente a aceitação das pessoas, essa concupiscência de reconhecimento. Então nós começamos a conquistar títulos, posições. E daí, então, vem agora o terceiro processo, que é da compensação da ferida. A gente chega realmente numa posição onde você realmente
tem uma saliência ministerial, não é? Você se sobressai, só que a liderança começa a fluir a partir dessas inseguranças e dessas feridas que nunca foram tratadas. E daí nasce, então, todo um perfil de liderança tirano, controlador, onde tentamos fazer com que as pessoas vivam em função de nós, não é verdade? É o processo da compensação da ferida. E por fim vem o processo da propagação da ferida. A próxima geração, gente, vai ser uma geração mutilada na fé, não é? Essa geração que foi totalmente controlada, cerceada, limitada por causa dos caprichos de um líder doente, de um líder que nunca foi resolvido. Mas veja bem que todo esse processo aí de construir uma ferida, qual que é o ponto de partida dele? Rejeição. Começou na rejeição. Não é? Então aqui fica fácil a gente entender como que uma situação não resolvida como essa pode pesar contra nós quando nós resolvemos ir para a linha de frente de uma questão. E o que a gente observa foi isso, que exatamente nessa brecha de rejeição, é que Satanás se infiltrou, não é? E começou realmente a arrancar Jefité, desconectar Jefité da sua família, das suas heranças, dessa cobertura, desses elementos que poderiam realmente protegê-lo e fazer com que ele fosse uma pessoa bem-sucedida. Então, aqui um aspecto muito importante que a gente precisa de estudar é esse conceito da maldição, que nós até falamos um pouco, não é? Importante entender o princípio da maldição. Então nós falamos algumas coisas que são importantes. Falamos que a maldição é uma palavra bíblica, por mais que a gente não goste dela, mas é uma palavra bíblica, ok? E que precisamos de entender o que a Bíblia quer dizer com isso. Explicamos também que quase todas as vezes, em torno de 200 vezes que aparece a palavra maldição na Bíblia, ela está contextualizada com o povo da aliança, aparece associada com a realidade do povo de Deus, ok? Porque muitas vezes a gente só imagina assim, que a maldição está associada com o descrente, mas não. O conceito de maldição está implícito na aliança, está implícito em cada lei. Toda lei, todo princípio, toda aliança carrega uma maldição. Não é só você chegar e violar. Você violou a aliança, vai ter um castigo. Você violou uma lei, vai ter um castigo. Você violou um princípio, vai ter um castigo. Então, o que a gente observa, biblicamente falando, é que o conceito de maldição está associado na Bíblia com o crente, não com o descrente, por incrível que pareça. Explicamos que a essência da palavra maldição é o castigo. A palavra castigo significa purificar pelo sofrimento. Então, a maldição, ela realmente nos mostra, nos aponta para alguma desordem que está instalada na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso relacionamento, na nossa linhagem, não é? Então, é sintomática, a maldição é sintomática. É um alerta, é um mecanismo de alerta, de aviso. Então, quando você vê uma situação de perseguição espiritual, uma situação de agonia, de aflição crônica, irmãos, nós temos que entender, saber fazer essa leitura e ver onde está a desordem e lidar com essa desordem. Então a gente desmistificou bem esse conceito, mostrando que a maldição nada mais é do que a consequência natural de você violar uma aliança, uma lei, um princípio. Assim como o mundo físico é regido por leis físicas, o mundo moral
tem leis morais. O mundo espiritual tem leis espirituais. Não somos nós quem quebramos a lei. O máximo que a gente vai conseguir é ser quebrado. Não é? Então não é você que quebra a lei é que te quebra. A consequência vem. Ninguém escapa de colher o que semeou. A Bíblia é muito clara. De Deus não se zomba. Quem semeou na carne, da carne ceifará corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida e paz. De Deus não se zomba. Não é? Então, dizer que não existe maldição é dizer que pecado não traz consequência. Irmãos, e olha, lidar com a culpa do pecado é fácil, é o que nós falamos. Agora, com as consequências, com esse campo de injustiça que você semeia para todo lado, irmãos, lidar com as consequências não são fáceis. E é o que nós vamos começar a entender quando a gente abordar algumas feridas sociais. Né? Nós vamos ver que alguns problemas, algumas iniquidades, têm um poder tão grande de propagação que realmente afeta gerações. A coisa vai longe. Não é? Então nós vamos entender isso. E também é muito importante compreendermos que o princípio da maldição se fundamenta onde? Na desconexão geracional. Que Malaquias fala. Quando os pais não se convertem aos filhos, os filhos não se convertem aos pais, eu, o Senhor, vou ferir a terra com maldição. É muito importante você entender isso. As perseguições espirituais, o castigo, a angústia, não é? A destruição vem sempre nessa brecha das gerações. O que é essa brecha das gerações? É quando a ira dos pais, o abandono dos pais, a imoralidade dos pais fica sustentando a desonra e a rebelião no coração dos filhos. Os pais já não falam mais a mesma linguagem que os filhos não querem ouvir os pais, fazem exatamente o oposto para provocar, o relacionamento é cortado no coração. Há uma quebra na comunicação. E nessa brecha, onde a iniquidade dos pais é correspondida com desonra e rebelião dos filhos, entra a maldição. Os filhos vão repetir os erros dos pais. Entra o princípio da propagação da iniquidade. E isso pode realmente destruir uma sociedade inteira. Ok? Então, o princípio mais elevado para lidarmos com as maldições, gente, entenda o que eu estou te falando. A gente não lida com a maldição assim. Você não quebra uma maldição em nome de Jesus. Ah, eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Não funciona assim. O princípio mais relevante para você lidar com as maldições é reconciliação. 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 Porque o princípio da maldição se fundamenta na desconexão. Foi quebrado. Então, para você restaurar o que foi quebrado, reconciliação. Quando nós andamos em unidade, irmãos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. A mensagem que liga o Antigo ao Novo Testamento, qual que é? Essa. Qual foi a última mensagem do Antigo Testamento? Esse versículo, Malaquias 4:6. Se os pais não se converterem aos filhos, os filhos não se converterem aos pais, eu, o Senhor, vou ferir a terra com maldição. Depois de Malaquias, vem um silêncio bíblico de 400 anos, não é isso? Qual foi o próximo profeta na Bíblia após Malaquias? João Batista.
Qual foi a unção ministerial que estava sobre João? A Bíblia fala sobre o espírito de Elias, não é isso? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos rebeldes à prudência, para que se levantasse um povo bem disposto ao Senhor. Então, essa foi a mensagem de Elias, a mensagem de Malaquias, a mensagem de João Batista. Foram reconciliadores de gerações. Irmãos, eu quando penso assim no ministério de João, não é? Como é que João, na verdade, como a Bíblia diz, removeu os montes, preencheu os vales, distorceu o que estava torcido e aplainou o caminho do Messias, do avivamento em pessoa. Como é que João fez isso? Foi com essa mensagem. O que dá a entender é que no ministério de João era isso. Milhares de pais pródigos voltando para os filhos pródigos se convertendo aos pais, sendo batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Era um mover de restauração na sociedade, de reconciliação geracional. Isso é que preparou o caminho para o avivamento que Jesus trouxe e que culminou em Pentecostes. Então, quem na verdade foi o grande apóstolo desse avivamento? Foi João. Irmãos, como é que você traz para uma sociedade um avivamento que perdura? Reconciliação geracional, restauração familiar, refundar os valores do matrimônio, da família na sociedade. Meu querido, você vai ter um avivamento, como nós falamos sobre a reforma sexual que Lutero fez, quando ele redescobriu que a escola do caráter é a família. Isso fez com que a sociedade ocidental, por causa da maneira como conceituaram a família, se tornasse a sociedade mais forte. Então, é muito importante a gente entender isso, porque o que a gente observa realmente é um alto investimento no sentido de destruir a família, de fragmentar, de perder os vínculos familiares. É o que a gente vê hoje. E é isso que nós vamos estudar, então, aí na realidade de Jefité. Nós vamos falar 5 coisas que tiraram Jefité, que arrancaram Jefité da sua família, que divorciaram ele da sua herança. A primeira coisa foi a rejeição pelos irmãos. A gente seguir o texto aí no verso 2, a Bíblia fala assim: quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, veja bem, Jefité era abertamente taxado pelos meio-irmãos, filho de outra mulher, por causa da identidade que ele ganhara, lá o filho da prostituta. Imediatamente ele se viu sem herança, a sua identidade sendo traumatizada, os relacionamentos se tornaram ameaçadores, contrários, e sua herança acabou sendo saqueada. É aquilo que nós falamos na segunda-feira. Você lembra? Aquelas 3 coisas que nós recebemos da cobertura familiar. Qual que é a primeira? Identidade. Qual era a identidade que Jefité recebeu dos seus pais? Como é que ele era conhecido? É o filho da outra, o filho da prostituta. Quem deu essa identidade para ele? O pai dele, principalmente. E a mãe também, que era uma prostituta. Não é? Segunda coisa que a gente recebe, que nós falamos, os relacionamentos. Essa capacidade, não é, de construir casamentos, relacionamentos, onde nós e os outros vamos nos satisfazer na vontade de Deus. Como é que estavam os relacionamentos de Jefité, gente?
Estavam arrebentados. Ele estava sendo linchado emocionalmente de todos os lados. Inclusive, se você chega no verso 7, a Bíblia menciona como os próprios anciãos de Gileade, os líderes da cidade dele, expeliram ele de dentro da própria casa. Mas o cara estava sendo renegado pela cidade. Então ele foi deserdado, foi expulso de casa, não direito a nada. Terceira coisa que nós recebemos, a herança. O que aconteceu com a herança de Jefté? Perdeu. Foi saqueada. Então veio esse veredito, esse ultimato: não herdarás conosco. Você está cortado do testamento. Então esse estigma, obviamente, começou a nutrir uma ferida muito grande na sua vida. Então a primeira coisa que realmente tirou Jefté de casa foi essa rejeição aberta pelos irmãos, ou meio-irmãos. Ele realmente foi rechaçado. A segunda coisa aqui, olha como que é um processo traumático, doloroso, não é? Segunda coisa, o segundo elemento que tirou ele de casa, a indiferença do pai. Quem era o pai de Jefté? Era um homem chamado Gileade, o mesmo nome da cidade. De bálsamo, o pai dele não tinha nada. E Gileade realmente parece não fazer absolutamente nada para resolver uma situação que ele tinha criado. Quem criou essa situação toda? Foi ele, o pai. Enquanto Jefté sentia as consequências de ser um filho ilegítimo, o filho do adultério do pai, o Gileade, o próprio pai, sentia a culpa, calado, desmoralizado. Não é isso? Um homem que perdeu a voz. Na verdade, gente, tem três coisas que Satanás intenciona destruir na vida do homem. Três coisas. Que no fundo elas são as mesmas coisas, mas de uma forma um pouco diferenciada. Tem três coisas que Satanás deseja destruir na vida de um homem: a identidade, a voz e a autoridade. Quando você até considera uma situação assim bem extremada, como a questão da homossexualidade, por exemplo, que hoje é tão comum, se você presta atenção na questão da homossexualidade masculina, você pode observar que é uma ferida profunda nessas três áreas. Primeira coisa é a identidade. Nós já falamos alguma coisa sobre identidade, mas talvez o principal alicerce da identidade, qual que é? Qual que é o principal alicerce da identidade? É a sexualidade. Quando Deus criou o homem, como é que a Bíblia mostra essa criação? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança moral. Não é com o seu nariz igual ao de Deus, a orelha, não. Imagem e semelhança moral. E fala assim: macho e fêmea os criou. Qual que é a base da identidade humana? Deus colocou uma base aqui: macho e fêmea. Macho e fêmea. Irmãos, essa é a primeira pergunta da existência de um indivíduo. Quando você vê uma mulher grávida, qual que é a primeira pergunta que você faz sobre essa criança? Como é que vai chamar? Não. Qual é o sexo? Você nem pode dar o nome sem definir o sexo.
Quando uma pessoa, ela está experimentando uma confusão, onde ela já não sabe mais a que sexo ela pertence, irmãos, isso, vamos dizer, é o fundo do poço da crise existencial, da crise de identidade. E a gente sabe que muitas pessoas estão nessa guerra, não é verdade? Muita gente dentro da igreja está nessa guerra. Uma vez eu estava conversando com um irmãozinho, e ele assim, muito sério com Jesus, ele querendo seguir uma carreira missionária, mas num conflito terrível. Ele resumiu a situação dele para mim e falou: Cote, olha, é um nó dentro de mim, porque daqui para cima eu me sinto homem, mas daqui para baixo eu me sinto mulher. É uma coisa de dar compaixão. Na cabeça dele não sabia mais a que sexo ele pertencia. Identidade. A segunda coisa é a voz. Um outro aspecto na homossexualidade, às vezes é alterada, não é? E a voz tem muito a ver com a credibilidade, com a confiabilidade, com a pessoa ser ouvida, a intensidade com a qual essa pessoa é ouvida ou não. Irmãos, a gente sabe que a palavra de muitos homens hoje não vale um papel de bala. O cara perdeu a voz. Se eu te pergunto aqui, quem tinha mais moral, mais voz em casa, o pai de Jefté ou os irmãos? Os irmãos. Esse cara não apitava mais nada. Perdeu a voz. E a autoridade. Não é? Autoridade. A pessoa não tem autoridade, não tem mais expressão, não tem mais influência. Então são coisas que realmente o inimigo quer destruir na vida de um homem. E é o que a gente observa. Não é? Como que realmente isso estava assolando a vida de Gileade. Fica muito claro aqui que Gileade foi esse homem que se abdicou da sua autoridade, que perdeu totalmente a autoridade. Quando os irmãos deserdaram Jefté, você vê, o pai não fez nada. Ele não tinha força moral para intervir, para falar coisa nenhuma. Quando por tantas vezes Jefté era agredido moralmente por seu filho da outra, o pai nunca fez nada. Quando os anciãos da cidade expulsaram Jefté de dentro da casa dele, o pai continuou o quê? Não fazendo nada. Então, talvez o maior problema de Jefté não era nem os irmãos que estavam rejeitando ele ativamente, mas o pai que o rejeitou passivamente, que não ofereceu a mínima proteção, a mínima segurança para esse filho. Vivenciava a dor de um filho abandonado, totalmente desprotegido pelo pai. Então, irmãos, olha só, aqui nós vamos aprofundar nosso entendimento, porque esse é o coração da ferida. Você precisa de entender o que a gente está colocando aqui. Porque se nós realmente queremos restaurar os fundamentos da nossa sociedade, esse é o ponto de partida. Nós temos que realmente enfrentar essa ferida social, que é a marginalização do pai e do marido. A marginalização. Você entende o que é marginalização? É quando uma pessoa sai do lugar perfeito de Deus para ela, sai da sua posição sacerdotal, se marginaliza num lugar de irresponsabilidade. É o que a gente vê acontecendo aqui. Então, para a gente entender sobre esse processo da marginalização do pai e do marido, é importante a gente considerar dois tipos de cosmovisões, ok? Uma cosmovisão religiosa e uma cosmovisão cultural.
que tem afetado diretamente o perfil da família e, principalmente, a maneira como o pai e o marido estão se definindo na sociedade. Então, a primeira cosmovisão é essa cosmovisão religiosa, não é? Eu não preciso te dizer que o evangelho que realmente floresceu no Brasil foi o evangelho matriarcal, não é isso? A cultura das matriarcas. Você vê, aqui no Brasil não é nem madroeira, é padroeira. A cultura das padroeiras. Obviamente tem uma história, não é? De onde que o evangelho que chegou no Brasil veio? Veio da Península Ibérica, Portugal e Espanha, não é? A gente sabe como o evangelho se espalhou pela Europa toda. Mais ou menos pelo século VIII, houve um crescimento explosivo do islamismo, e essa região, ali, Península Ibérica, que havia sido cristianizada, agora foi subjugada pelos mouros, pelos muçulmanos. E o domínio islâmico na Península Ibérica foi do século VIII até o século XV, quando, inclusive, foi o descobrimento do Brasil. Foram quase 800 anos onde uma região que havia sido cristianizada se tornou islâmica. Então, o que aconteceu nessa região? Um sincretismo, uma mistura do cristianismo com o islamismo. E o DNA do islamismo, gente, inclusive é um DNA parecido com o nosso. Um DNA marcado, traumatizado por orfandade. Onde é que começa a história dos povos islâmicos? Ismael. Quem foi o Ismael? O filho bastardo de Abraão com uma escrava egípcia. E a gente sabe como isso, essa disfunção familiar, como isso trouxe uma crise tão forte, que o Abraão teve que expulsar da sua casa a escrava e o filho. Em relação aos povos islâmicos, gente, Abraão foi o pai da orfandade. Não é à toa que não exista a palavra pai para Alá. Alá tem muitos atributos, mais de 100 atributos. Não o atributo pai. Ele é um Deus impessoal. Tem até um livro que fala atrevi-lhe chamar-lhe de pai, que é o testemunho de uma muçulmana que encontrou a paternidade de Deus em Cristo. O que eu quero dizer é que nós recebemos um evangelho órfão, um evangelho sem pai, que você precisa de intercessores e intercessoras para chegar ao pai. Não é? Então, quando a gente olha toda essa cultura de idolatria, não é? Você olha, por exemplo, essa questão da mulher divinizada. Se você olha para uma das padroeiras do Brasil, você vê lá Conceição, que é exatamente essa imagem da mulher divinizada, com um Jesus pequeno, dependente no seu braço. E quem que não aparece nesse quadro? O pai. Não é? Então, por trás de toda essa estrutura de idolatria, qual que é o principado reinante? Orfandade. Orfandade. E isso, gente, essa cosmovisão religiosa órfã da figura da mãe solteira, mulher sem cabeça, isso encarnou na sociedade brasileira. Irmãos, um grande percentual dos lares é isso. Essa figura. Você não vê o pai é marginalizado, a mulher sem cabeça, mãe solteira, essa é a realidade.
Isso se uniu com uma outra cosmovisão, que é a cosmovisão machista, que é um aspecto terrível da cultura de muitos países, inclusive o nosso. O que é o machismo? É quando o homem tem a necessidade de se autoafirmar na sua masculinidade. Então o homem tem que provar para um outro homem que ele é homem, que ele é macho. E como é que funciona isso na prática? Como é que isso funciona na prática? Então tem 3 elementos aí que são altamente marginalizantes. O homem, para provar que é homem, primeira coisa, tem que ser mulherengo. Ele tem que sair com o máximo de mulheres possível. Quanto mais mulher ele ganha, mais macho ele é. Então, se ele não sai com muitas mulheres, ele pode se sentir diminuído na sua masculinidade. Ele também precisa de ser uma pessoa que se envolve com algum tipo de vício, ou álcool, porque isso também dá uma impressão de que ele é resistente, ele é forte. Não é? Aquelas propagandas de cigarro e bebida que você vê, né? O macho. Só que quando o cara entra realmente no vício, no alcoolismo, na verdade, ele vai para um lugar de irresponsabilidade. Qual que é o grande problema, principalmente do álcool? É que o álcool, ele nunca anda sozinho. Ele sempre vem acompanhado de alguma outra coisa. Ou imoralidade, vício, violência, acidente. O álcool nunca anda sozinho. Se é normalmente uma coisa que não tem no alcoolismo é a solidão. Nesse sentido. Sempre vai estar muito mal acompanhado. E vem também a violência. O homem, para se sentir homem, se torna agressivo, violento, não leva desaforo para casa. Se ele não for agressivo, ele se sente também diminuído na sua masculinidade. Agora, esses elementos, quando a pessoa se torna adúltera, viciada, violenta, isso começa a tirar esse homem da sua posição sacerdotal e levar ele para um lugar de marginalidade. É um marido marginal, o pai marginal. Então agora ele não está mais em casa. Está no boteco, ele está na roda dos traficantes, nos prostíbulos, na casa das amantes, na roda dos homossexuais e por aí afora. Um lugar de marginalização. Agora, gente, vamos entender a dinâmica disso. Quando o pai e o marido, quando ele se marginaliza, ele sai desse lugar de lealdade, de responsabilidade que Deus designou a ele, e ele se marginaliza. Qual que é o impacto disso na vida da mulher? O que uma mulher mais procura emocionalmente no homem? Segurança. Não é? A pior coisa que tem para uma mulher em relação a um homem é quando esse homem é um banana. É um cara irresponsável, um cara que realmente não se posiciona em nada. É uma tragédia. Então, segurança é uma coisa prioritária na mulher. Busca segurança no homem. Mas se o homem se marginaliza, quando ele se marginaliza, ele começa o quê? A inocular insegurança na mulher. E na maioria das vezes, lógico, a mulher não sabe administrar essa insegurança que ela sente, e ela vai reagir de uma maneira que fere ainda mais o homem, porque o que o homem emocionalmente mais busca na mulher? Respeito. Não é isso? O homem quer a admiração da mulher. No fundo é isso. O homem quer a admiração da mulher. A pior coisa que tem para um homem é quando a mulher desrespeita, desonra o marido na frente dos amigos. Gente, isso é a morte para qualquer homem. Não é? A Bíblia fala que é como podridão nos ossos. A mulher que envergonha o marido.
Então, quando o homem se marginaliza, a mulher se sente insegura, a mulher, inspirada pela insegurança, desrespeita esse marido. Quando ele é desrespeitado, ele se marginaliza ainda mais. Ela se sente insegura, desrespeita, ele marginaliza. Ela se sente insegura, desrespeita, ele marginaliza. É um processo cíclico, viciante. Qual que vai ser o resultado disso? Esse homem totalmente marginalizado, um zero à esquerda, moralmente falando, um cara que se marginalizou, não significa nada, não tem nenhuma expressão moral e sacerdotal, totalmente desconectado do propósito eterno de Deus para a vida dele. A mulher que acabou virando o sargento da casa, assumindo as responsabilidades que o homem não assumiu. E os filhos, os famosos bebês emocionais de 90 quilos. Os crescidos que não cresceram. Os adolescentes, presos numa série de traumas, não é? Como há pouco tempo atrás aí a gente viu a famosa síndrome do Michael Jackson, né? Michael Jackson, ele falou assim, ele falava abertamente: eu não quero crescer. Eu quero ser uma eterna criança. Eu quero viver na Neverland, na terra do nunca. Um cara que só tinha um corpo de adulto, mas uma criança. Preso nos traumas, nos abusos terríveis que ele sofreu por parte, principalmente do pai. Então a gente vê um câncer familiar nisso aí. E qual que é o eixo que desvirtuou tudo? O pai e o marido. Irmãos, quando o homem sai do lugar dele, essa foi a tragédia da queda do ser humano. Quando o homem sai da posição de proteger o jardim, de proteger o lar, não é proteger fisicamente, mas com a integridade, com a lealdade, com a integridade dele. Entende? Irmãos, o propósito de Deus para o homem, você não tem que ficar provando para ninguém que você é homem. O plano de Deus é que você seja um marido fiel, leal, responsável, padrão de fidelidade, exemplo para os seus filhos. Que você inspira eles com a referência que você é. Você sabe que o mais importante em relação ao homem na família não é nem tanto a presença do homem, mas é o referencial, é o que ele significa moralmente. Porque normalmente o homem não é um ser de presença, ele é o caçador. Ele que sai em busca do mantimento. Mas é o referencial, é o que ele significa no coração dos filhos. Então a gente tem aqui, através desse processo da marginalização do pai e do marido, essa é a verdadeira raiz da destruição da sociedade. E aqui que a gente até compreende melhor como é que funciona esse famoso esquema Jezabel. Hoje se ensina muito sobre isso, não é? Até nos meus livros eu tenho duas mensagens, uma do esquema Jezabel no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento, né? Tem instrução de todo jeito. Mas a gente sabe, irmãos, que quando você lida com a questão desse esquema Jezabel, não é só um espírito, mas é um esquema para desfuncionalizar estruturas de liderança. É colocar a pessoa errada no lugar errado. Quando se pensa sobre o esquema Jezabel em relação à família, normalmente, quem que é o bode expiatório? Normalmente é a mulher. Se você vê ali uma mulher que ela é um pouco mais atirada, tem iniciativa, não é? Normalmente o pessoal já rotula. Aquela irmã é uma Jeza, não é? Manda no marido, tudo tem que ser do jeito dela. Gente, mas só existe uma Jezabel onde existe um Acabe, não é isso? A responsabilidade maior não é da mulher, é de quem? É do homem. Quem está em xeque não é a mulher, é o homem. E muitas vezes, essa rebelião da mulher, gente,
É um grito de socorro para que esse homem tome vergonha na cara, se posicione. Ela está pedindo que ele seja firme com ela. É um grito de socorro. Então não tem como você lidar com essa disfuncionalização familiar sem realmente o homem voltar para o seu lugar. E sinceramente, irmãos, eu creio nisso, eu tenho visto isso. O Espírito Santo está tocando uma trombeta afinada, chamando, conclamando os homens dessa nação a um arrependimento, a voltar para os seus lugares. As mulheres também, mas vai ser a consequência natural. O movimento feminista é o efeito colateral do quê? Do moralismo sem Deus do homem. É ou não é verdade? Do machismo. É o pêndulo, aí vai para o outro extremo. Aí as mulheres começam a tomar o lugar dos homens. E hoje o que está acontecendo? As mulheres estão morrendo bem mais cedo. Estão experimentando enfermidades que normalmente não acontecia com as mulheres. Está tendo uma série de consequências, inclusive muitas mulheres hoje, elas estão repensando isso e voltando de novo para o lar. É um negócio interessante. Sempre tem uma questão que intriga muita gente que trabalha com pessoas. E é o que a gente observa. Eu vou em muitas igrejas, a gente sempre se depara com isso. Em muitos lugares ainda está começando a mudar, mas em muitos lugares é assim. Muitas igrejas são literalmente carregadas nas costas pelas mulheres. Há um tempo atrás, estava numa igreja inclusive muito conhecida, e um dos pastores abrindo o coração, falou: Cote, aqui é uma luta. Você faz um evento para mulheres, 4.000 mulheres. Você faz um evento para homens, 60 homens. Aquele gato pingado lá. Difícil trazer os homens para qualquer coisa que seja. Então, muita gente pergunta, essa é uma questão. Por que que os homens têm tão pouca expressão na igreja? Por que isso? E você sabe qual que é a resposta que cada vez mais a gente confirma? É que antes de perder a autoridade na igreja, esses homens perderam a autoridade em casa. Perderam em casa. Muitos deles têm uma vida ambígua. Isso já é uma consequência direta, muitas vezes, o que a gente fala sobre o poder latente de um adultério oculto. Essa ineficiência, essa implosão, esse vazio da autoridade espiritual. Eles já são marginalizados em casa. Na igreja nem se fala. Então a gente vai vendo todo esse desajuste. Irmãos, olha, sinceramente, se nós queremos ver um avivamento de fato, nós vamos ter que mexer nessa ferida. E hoje nós estamos indo para o extremo disso, aquilo que nós falamos. O homem está cada vez mais virando mulher, a mulher cada vez mais virando homem. Pouco tempo atrás, estava conversando com um pastor americano, um homem que trabalha com aconselhamento, ele falou isso, falou: Cote, olha, hoje, veja bem, um homem que trabalha só na área de aconselhamento nos Estados Unidos. Ele falou: hoje, um dos nossos maiores problemas na América é a feminilização do homem. Um dos nossos maiores problemas na América. Se o homem não voltar para o seu lugar, esse lugar de responsabilidade, de fidelidade, não é? De ternura, porque para você ser firme nos seus valores, você não tem que ser agressivo, você não tem que ser ignorante, violento, muito pelo contrário. Quando o homem começa a voltar para esse lugar
que é o lugar dele, de sacerdócio, cabeça do lar. Não é que ele é maior do que a esposa, mas ele tem uma estrutura para liderar e trazer estabilidade. E quando ele assume essa posição de fidelidade, de exemplo, irmãos, é a partir daí que nós vamos refundar os valores da nossa sociedade. Aí nós vamos começar a ter um avivamento que realmente perdura e que muda a sociedade. É o que a gente observa aqui, a indiferença do pai. Isso tirou Jefté de casa. Seu pai é um zero à esquerda. Um homem sem nenhum significado moral. Um homem que perdeu a voz. Que não tinha nem moral para proteger esse filho que ele colocou no mundo. Terceira coisa que tirou Jefté de casa foi a vergonha da mãe. E esse é um outro problema social muito sério hoje. A própria desvalorização da mulher, gente. É impressionante como a mulher está entrando por esse caminho de se autodesvalorizar, não é? De se prostituir, se vender. E o princípio da prostituição é esse. É você negociar o que você precisa, o sustento que precisa, através da sedução. Se envolve sexo e se envolve sentimentos. A mãe de Jefté era o quê? Uma prostituta, uma mulher totalmente discriminada, vil. Eu fico imaginando quantas vezes Jefté via sua mãe saindo com outros homens. Imagina, ela era uma das prostitutas da cidade. Então aquilo machucava. Uma vergonha crônica era constantemente sedimentada, era uma pancada, cada hora uma nova pancada em cima da mesma ferida. Vendo a mãe com um, com outro, com outro, com outro. Imagina pessoas que chegavam e falavam com ele, que tinha tido um caso com a mãe. E aqui, irmãos, que a gente começa a perceber de onde vem a inspiração de tanta violência na sociedade. Uma vez eu pude entender isso muito bem de perto. Estava ministrando no Rio de Janeiro, estávamos assim numa ministração coletiva, e esse irmãozinho começou a abrir o coração. Ele vinha de uma das favelas na época, lá de maior volume de tráfico no Rio de Janeiro, e ele contando abertamente a situação dele, falou: olha, irmãos, lá em casa era assim, era um cômodo assim, 4x4. Ali era a nossa casa, não tinha divisão não. Era cozinha, quarto, sala, tudo num ambiente só. Ele era pequenininho, 5, 6 anos de idade. O irmão mais velho sempre chegava tarde em casa. A mãe então colocava ele para dormir bem cedo, uma criança, mas ele já entendia muita coisa. A mãe achando que ele estava dormindo, ou talvez nem se importasse se ele tivesse acordado, então naquele cantinho lá, ficava debaixo da cama de onde o irmão dormia, quando chegava mais tarde. Ele falando que dali ele via homens, conhecidos e desconhecidos, que entravam na casa, se relacionavam com a mãe. Ele ficava assistindo aquilo, toda noite, o mesmo episódio. E esse negócio era uma dor que ele não conseguia digerir, era uma vergonha que ele não conseguia digerir. Ele se sentia humilhado, ultrajado com isso. E ele falando do sentimento de impotência, ele falou assim: para mim, minha mãe não tinha outra maneira de nos sustentar senão essa. Mas era um sentimento de impotência tão grande, era uma dor tão grande, que isso, na verdade, transformou ele precocemente numa das pessoas mais violentas daquele morro. Ele falou: olha, nem sei quantas pessoas eu posso ter matado. Ele falou: eu tinha uma raiva dentro de mim. Eu tinha um ódio dentro de mim. Era uma ferida acesa. Gente, esse é o poder de um abuso que vem da prostituição de uma mãe. Olha a destruição que essa mãe causou nesse filho, gente. Esse rapaz, inclusive, quando ele se converteu,
foi porque ele foi baleado na troca de tiro ali no Borel e na Chácara do Céu. O cara foi atravessado por um balaço, não podia ser levado para o hospital, senão ou a polícia prendia ou o outro bando acabava com ele. Jocumerada recolheu, tratou, né? Ficou ali alguns meses se recuperando, se converteu radicalmente. Não foi fácil ele sair da gangue lá, do bando, não foi um negócio simples. Mas olha, se não fosse por essa intervenção de Deus, vergonha da mãe. E esse era mais um pesadelo de Jefité. Ele tinha que carregar nas costas e na face o pesar em relação à vulgaridade da mãe. Por onde ele ia, essa vergonha atormentava. A quarta coisa que tirou Jefté de casa, fala aí no verso 3, novamente, vem uma opressão por parte dos irmãos. Fala assim, então Jefté fugiu diante dos seus irmãos. Então aqui Jefté abertamente, ele corresponde à rejeição recebida com rebelião. Não suportando esse impacto da dor emocional, ele abandonou o lar numa atitude de represália, desgosto. Então, depois desse processo todo de ser renegado de todos os lados, ele decide ir embora. E a gente sabe, irmãos, como é que essas situações funcionam. A pessoa vai embora, ela sai da situação, mas a situação não sai dela. Cada uma daquelas pedradas com as quais ele foi atingido, como a pessoa vai recolhendo pedra por pedra e colocando na mochila, na bagagem. Não é verdade? Vai enchendo a mochila. Cada rejeição guarda. Não é? Então, quando ele foi embora, o que dá a entender é isso. Ele carregava dentro de si uma ferida aberta, que se mantinha viva pela possibilidade de uma vingança emocional. É como se ele pensasse assim, olha, eu estou indo embora desse lugar, rechaçado pela minha família, renegado pela minha cidade, mas um dia eu quero voltar aqui e provar para essas pessoas que eu sou quem. Uma vingança emocional. Voltar por cima. Irmãos, eu não sei se você já percebeu. Algumas pessoas, quando são duramente rejeitadas, elas desistem de tudo. Alguns entram até num processo de depressão aguda. Mas outras pessoas, parece que elas fazem dessa ferida, tiram da ferida uma energia. E elas começam a superar os mais elevados obstáculos. E elas vão vencendo igual um trator e chega lá no topo. Mas o espírito corrompido, doentio, a pessoa está doente, profundamente doente. Ao mesmo tempo que a pessoa tem tudo, por dentro ela está arrasada, arrebentada. Um desses exemplos foi o próprio Michael Jackson. O cara chegou no topo do mundo, o top. Mas por dentro ele não se suportava. Ele tinha que viver à base de remédio, que matou ele. Não se suportava. Mas ele provou para o pai dele. Ele provou que ele podia ser alguém. E como provou? De tanto ouvir essas renegações, né? Provou. Então a sua alma estava esburacada pela rejeição. Isso se transformou na sua motivação existencial, fazendo dele um homem em perigo e um homem potencialmente perigoso. Vamos, presta atenção. Uma pessoa ferida, quando se coloca numa posição de liderança, não é brincadeira. Porque liderança é ponta de lança. É a zona de contato.
Enquanto a pessoa não é líder, tudo bem, mas se a pessoa é ferida e ela está numa posição de liderança, essa pessoa não só se torna vulnerável, como também é uma pessoa perigosa. Há um perigo. Muita gente pode ser destruída por causa dela. Se você estudar a vida de Saul, a liderança de Saul, você observa isso. E é muito interessante porque Saul, a Bíblia deixa claro, Deus falou com ele. Saul sofria de inferioridade. Deus falou: Saul, você sempre foi pequeno aos seus olhos. Você lembra quando Deus fala isso com ele? Você sempre foi pequeno aos seus olhos. Mas eu te levantei como rei em Israel. E Deus tentou curar ele dessa inferioridade. Mas ele não submeteu ao processo de Deus. Como rei, o que ele queria? Popularidade. Sempre queria agradar o povo, popularidade. Ele tinha essa concupiscência de aceitação. Ele fez lá um monumento no Carmelo em sua honra, porque ele queria a popularidade. Ele queria o tapinha nas costas, né? O afago do povo. E tentando agradar tanto as pessoas, ele desagradou a Deus. Um homem ferido, instável. Quem estava perto dele foi junto, inclusive Jonatas. Jonatas era um homem de Deus tremendo, mas quem estava perto de Saul morreu com ele. É o que Jefté fez com a família. E aí vem o quinto ponto, a marginalização. E aqui nós vamos chegar numa outra ferida, irmãos, numa outra palavra que não é fácil, mas é uma ferida social que tem que ser confrontada. Marginalização. Agora é Jefté reproduzindo a situação do pai. Pai marginal, filho marginal. A maldição do filho bastardo. Habitou na terra de Tobi. Quem eram os companheiros de Jefté? Homens levianos. Algumas traduções falam filhos de Belial. Filhos de Belial. Juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Então aqui nós temos a principal característica da maldição do filho bastardo, do filho ilegítimo, que é uma tendência crônica à marginalização, a não se encaixar no propósito de Deus como família e igreja. A pessoa não se encaixa. E a gente precisa de entender isso aqui bem, confrontar essa ferida. Eu sei que quando a gente fala sobre essa palavra, é uma palavra traumática, né? A palavra bastardo. E não é fácil, irmãos, me entenda bem, não é fácil a gente ministrar sobre isso. Porque eu sei, às vezes você está mexendo com as dores existenciais de muita gente. Mas essa é a nossa realidade. No Brasil, 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. É diante desse desafio que nós estamos. Então, machucado, desprotegido espiritualmente, Jefté se marginaliza, ele se segregou, aqui vem o segregamento, confirmando os seus sentimentos de rejeição. Ele acreditou na rejeição. Isso é o que a Bíblia está mostrando ser aqui a terra de Tobi. Terra de Tobi. Um ambiente de orfandade, onde nos sentimos renegados pela família, renegamos. É um lugar de muitos traumas, feridas. Tobi é a rua para onde muitos vão fugindo do lar, que se tornou uma ameaça, não é? A casa das amantes, a roda dos traficantes, é tudo aquilo que tira você do propósito de Deus para a sua vida como família e corpo de Cristo. Escola do caráter. Leva você para esse lugar de marginalização. Então aqui é muito importante a gente entender as consequências espirituais de você gerar um filho fora da aliança do casamento. Nós temos que ter esse entendimento. Como confrontar essa ferida?
como resolver essas questões. Como lidar com essa tendência ao segregamento ou essa situação precoce de se marginalizar, repetindo a situação dos pais. Irmãos, e isso é um negócio assim, vamos dizer, tão sério. Nós vamos ver, nós vamos estudar isso na próxima aula, mas quando Moisés trata com essa ferida, lá em Deuteronômio 23, versículo 2, para você entender a dimensão, as consequências, não é, de você gerar um filho fora da aliança do casamento, ele fala assim: o bastardo não entrará na congregação do Senhor até a sua 10ª geração. 10ª. Nós vamos entender o que Moisés está dizendo e também o que ele não está dizendo com esse texto. Mas ele traça aqui, vamos dizer assim, uma amplitude até onde isso pode repercutir. Porque muitas vezes a gente pensa só na nossa geração, não é verdade? Mas veja bem, Moisés, dentro da inteligência social que ele tinha, do discernimento de Deus, ele fala que você gerar um filho fora da aliança do casamento, isso vai causar um impacto que vai ferir, que vai afetar até 10 gerações. É o que a gente, de certa forma, experimenta no Brasil. Não sei quantos se lembram, que eles são um pouco mais velhos, né, que veio esse alarme no Brasil, soou o alarme sobre os meninos de rua. Lá no iniciozinho da década de 70, o pessoal começou a falar os meninos de rua, 40 anos atrás. Irmãos, hoje nós temos os tataranetos dos meninos de rua. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, onde em alguns lugares do Brasil as meninas são mães aos 13, avós aos 26, bisavós aos 39 e por aí vai fora. É o que Moisés está dizendo. Isso coloca qualquer sociedade em colapso. É daí que vão partir os bolsões de miséria e violência. Quando você pensa numa menina que não conhece quem é o pai, que aos 13 anos ficou grávida, que ela não tem condição nenhuma de cuidar dessa criança, quem vai ser essa criança? Vai ser um miserável, vai ser o violento, vai ser o marginal. Irmãos, tem como lidar com essa onda de violência dos grandes centros urbanos sem moralizar o casamento? Na prática, dentro de uma perspectiva sociológica, tem como. Até o governo, a ficha está começando a cair agora. Os caras estão começando a enxergar isso. Então nós temos que tratar com essa questão. E eu acredito que o governo tem uma responsabilidade sobre isso, mas realmente quem vai ter a voz profética e apostólica nessa questão é a igreja. Amém. Então nós temos que discernir essa ferida. Amém? Então na próxima aula nós vamos trabalhar com esse conceito. Vamos explicar uma série de coisas aqui que de repente vão te ajudar e vão também sarar a sua vida e a sua história. Curva a sua cabeça agora um pouco. Eu quero ter um momento de oração ainda com você. Nós falamos sobre a marginalização do pai e do marido, ok? E eu quero orar com você sobre isso. Existe então toda uma definição equivocada sobre o homem. Esse ensino formal e informal do machismo, que empurra o homem para um lugar de marginalidade.
onde ele se torna mulherengo, alcoólatra, violento. Também essa cosmovisão religiosa que nos afasta do Pai, que nos vendeu a visão de um evangelho órfão, sem pai, um evangelho totalmente matriarcal. Isso é muito sutil. E muitos de nós acabamos assim obedecendo essas culturas, nos tornando pessoas duras, infiéis, insensíveis à dor das pessoas que nós mais deveríamos amar e proteger. Eu quero orar com você. Eu não estou aqui hoje para fazer uma oração mágica, mas esse é um apelo de arrependimento, de mudança. Mudança. E eu creio que Deus pode abalar na sua vida o que é abalável, para que aquilo que é eterno realmente se estabeleça. E esse é um apelo para os homens. Então, se você que é homem, se você entende, dentro daquilo que o Espírito de Deus tem te convencido, iluminado, revelado, se você entende que de alguma forma, você tem saído desse lugar de sacerdócio, esse lugar de lealdade como pai e marido, se você tem se deslocado, se marginalizado de alguma forma, se de alguma maneira você precisa de voltar para esse lugar sobrenatural que Deus tem para você como pai e marido, se você precisa de voltar para esse lugar, se você precisa de um arrependimento, de uma mudança, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Talvez isso vai te custar muita coisa, vai desencadear um processo na sua vida que talvez Deus vai fechar muitas portas e abrir tantas outras. Muita coisa vai mudar. Então, se realmente você precisa de uma conversão, de uma mudança de endereço, sair da casa da amante, sair desse lugar de marginalidade, de superficialidade espiritual, de ambiguidade, é realmente se tornar o eixo, o cabeça do lar. Eu gostaria que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida, eu quero me identificar com você e orar com você. É um altar que nós estamos levantando para Deus, irmãos. Isso é um altar, não é verdade? É um altar aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Rica estei maikei anduri agaisou yamai. Itu ikaisou sita maikei sita mai. Itu ikaisou yalamasta. Senhor, debruça sobre esse altar nessa noite. Debruça, Pai, sobre esse altar. Senhor, vem restaurar na vida desses homens a identidade. A identidade. O verdadeiro macho que o Senhor criou. Um homem fiel, leal, responsável, cuidadoso, amoroso, cheio de ternura, compaixão. Restaura, Senhor, a identidade do macho que o Senhor criou. Desfaz as deturpações de Satanás. Restaura também a voz, a moral que foi perdida.
Que esses homens sejam ouvidos, que o Senhor coloque no peito deles uma voz, que eles serão ouvidos, Senhor. Credibilidade, confiabilidade. O Senhor libera também a autoridade que o Senhor tem, a autoridade que tem sido drenada. Restaura, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por um novo tempo na vida desses homens, que eles sejam cheios da visão de Deus, como aquela geração profética, que Joel disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Senhor, que eles tenham visões, que eles tenham discernimento do chamado e da vocação em Deus, que eles tenham o toque da eternidade no seu espírito, que eles vivam como quem vive para a eternidade, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, fecha as portas que tem que ser fechadas para essas pessoas, abala o que é abalável, abre as portas que estão de ser fechadas. Eu oro por um tempo de destrancamento de dons, destrancamento de ministérios, Senhor, rompimento de fronteiras, novas ideias, novas visões, uma unção apostólica, criativa, coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nem tampouco subiu ao coração humano. Libera sobre a vida desses homens, Senhor, em nome de Jesus. Traz a sua graça a eles, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e que eles possam voltar e se posicionar como guardadores do jardim que o Senhor tem confiado a eles, Pai. Que eles não negociem os seus valores, a sua fidelidade, a sua lealdade. E levanta-os à porta das suas cidades, como aqueles que tomam as decisões sábias, aqueles que filtram o que entra e o que não entra. Dá a eles o discernimento que eles precisam, Senhor. Que a sua boa mão, Senhor, possa guiá-los e abençoá-los. Como homens, Senhor, nós queremos pedir perdão por essa cultura do adultério, a cultura da violência, cultura do vício. Perdoa, Senhor, perdoa em nome de Jesus toda distorção, todo abuso que temos praticado como homens, toda imoralidade. Envia o seu fogo, purifica, Senhor. Envia o seu fogo, o zelo da sua santidade, que o seu fogo venha aos nossos corações, um batismo com o Espírito Santo e fogo, um batismo de santidade. Libera, Senhor, libera o seu propósito na vida de cada um desses homens, nas suas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. E toda a igreja disse amém, amém, graças a Deus, aleluia. Obrigado pela sua coragem, pelo conserto que você está fazendo diante de Deus. Não se espante de repente com as coisas que vão começar a acontecer na sua vida, não. Deus vai abalar o que tem que ser abalável, em nome de Jesus.